Opa, vocês estão bem? Que bom! Vídeo novo no canal do Soberano Marcial Eterno. Se estiver gostando do conteúdo desse canal, dá like aí e bem do lado já tem um botão de notificações. Ative elas para ser o primeiro a saber quando sair conteúdo novo nesse canal. Comenta aí o que você está achando dessa série e não se esqueça de se inscrever para fazer parte dessa grande família. Na montanha onde a formação da Fênix estava, os figurantes ainda tentavam abri-la. O velho pergunta para o Mago Negro quanto tempo ainda levaria, e ele disse que seria 6 horas. O velho careca não estava muito contente, pois há 2 dias atrás ele disse que levaria 20 horas. E agora ainda vai faltar 6 horas? Ele já tem estado ali 1 mês e ainda fica com essas desculpas, fazendo o Mago Negro ficar com raiva. E diz que essa era uma matriz muito antiga deixada por algum tipo de ancião. Se a mesma não tivesse sido desgastada pelo tempo, ele nem conseguiria a decifrar em 10.000 anos. Essa velocidade já era surpreendentemente rápida. Só que quando o velho ia debater com ele, vemos nossa E-Girl chegando para falar sobre as notícias, e informa que seus 2 irmãos foram assassinados. Todos exclamam assustado e o velho pergunta o que ela disse. O de Moicano Careca pergunta que tipo de inimigos poderiam ter chegado para poder derrotar a fera mística que estava com o Domador de Feras. Até mesmo ele teria muitos problemas em enfrentá-la. E o Buda de cabelo preto pergunta o que poderia ter acontecido, afinal todos que foram para lá eram soberanos marciais, e mesmo com todo esse poder não puderam os parar. A Ergel, chorando, diz que eram apenas 2 pessoas, um deles era um lorde marcial e o outro era um guerreiro marcial, fazendo todos ficarem incrédulos. E o velho, muito bolado, pergunta se ela estava brincando com ele, fazendo a mesma se desesperar e falar que não sabe nem como seu primeiro irmão caiu, mas a única coisa que ela viu quando chegou foi que a fera mística foi domada, e ela mesma teve que a contê-la. E enquanto ela ficava contendo a fera, o Lorde Marcial tomou uma pílula e depois passou por um tipo de tratamento e se tornou muito mais forte, chegando ao reino dos 5 elementos e matando seu outro irmão que a acompanhou. O careca reafirma o que ela falou para ter certeza do que ouviu. Um cara domou uma fera mística, o rugido do trovão das nuvens, e fez um Lorde Marcial ficar com poder suficiente para matar um rei marcial. Será que ele era um guerreiro marcial e um refinador ao mesmo tempo? O Mago Negro fala que isso era claro. Era mais fácil para um refinador com um forte poder da alma domar uma fera. Mas o quão forte ele poderia ser para ter um poder da alma o bastante para domar uma fera que já tinha um mestre e ainda era de 5º nível? Além disso, ele nunca ouviu em toda sua vida uma técnica que podia aumentar as habilidades de um Lorde para um reino maior. O careca, mudando de assunto, diz que de todas as formas eles devem ficar muito alerta. Eles não podem cometer nenhum erro nessas horas finais. Ou, como castigo, ele arrancará a pele de todos presentes ali. Nessa hora, a E-Girl fala que o Lorde Marcial foi severamente ferido, restando apenas o Guerreiro Marcial e a Fera. Com certeza, eles não seriam loucos de invadir e subir a montanha. Só que o Mago Negro já ri e fala: "Não ousaria? Você está muito enganada, pois ele já está aqui", assustando a Ergel, e vemos a sombra do Prota na moita, pegando ele de surpresa, que pensa que não achou que seu oponente fosse um grão-mestre marcial e um refinador de 5º nível, de onde o país das 100 batalhas arrumou tantas forças. O velhote meio puto diz para o pirralho sair se não quiser morrer. E o Prota sai debochando dizendo: "Se eu sair, poderei viver então?" E quando ele vê a formação, exclama: era realmente a formação da Fênix em chamas, a mesma que ele já tinha visto. A Ergel, nessa hora, fica em choque e diz que foi ele. E em pensamentos ela estava incrédula como o pirralho teve coragem de a seguir até ali, e ainda mais sozinho. O velhote, alheio a isso, diz que se ele quisesse viver, não teria vindo até eles, já que subiu ali, ele nem pensava em sair vivo. O Prota, debochando do velho, diz: "Você é um indivíduo tão respeitado e disse que se eu saísse eu viveria. Como eu não queria morrer, eu te obedeci e saí. Agora você está querendo voltar atrás com sua palavra?" O velhote, já exalando energia, diz que ele tinha uma língua bem afiada. Mesmo que tentasse argumentar, ainda será mandado para a cova, fazendo o Prota exclamar. E nessa hora, o Mago Negro fala para esperar o momento. Era para poupar a vida do garoto, pois ele tinha algo para perguntá-lo. O velhote fala para ele que esse assunto era muito importante e não deveria ser levado como brincadeira. E o Mago Negro pergunta: "Brincadeira? Tio, não vai me dizer que está com medo de um simples guerreiro marcial?"
O que um guerreiro marcial pode fazer? Se algo acontecer, eu mesmo me responsabilizo. O velhote já meio que puto diz que o que esse cara tinha para responsabilizar, com a autoridade maior que ele tem nessa missão, todos devem o obedecer. E nessa hora, o mago debochado diz: ah, é mesmo? Então, você mesmo pode decifrar a formação sozinho? Fazendo o velho exclamar e ficar bolado dizendo: beleza, faça o que quiser, mas se algo acontecer, eu vou te esfolar vivo. Nessa hora o mago chama o protagonista, que vai até ele e pergunta o que era. O mago diz pra ele não se fazer de bobo, pois viu a cara que o mesmo fez quando viu a formação, e pergunta se ele a reconhece. E o prota, tentando se fazer de bobo, diz: formação? Ah, então isso é uma formação, até que realmente se parece um pouco com uma. O que esse monte de coisa escrita significa? Fazendo o mago ficar sem palavras. Em pensamentos, ele diz que parece que foi longe demais. Como um refinador de segundo nível poderia reconhecer uma formação tão antiga? Ele mesmo só sabe que era uma formação porque achou descrições similares na biblioteca do Alto Palácio. Nessa hora, o mago fala que ele era bem talentoso e já era um refinador de segundo grau nessa idade, e pergunta quem era seu mestre, e os dois que estavam atrás exclamam. O velho não acredita que o garoto era um refinador de segundo nível, e o Buda já diz que só por ele ser um guerreiro marcial de 9 estrelas, nessa idade já era um grande talento, e ainda era um refinador de segundo nível. O velho diz que um talento tão assustador definitivamente não seria uma criança comum. Ele deve achar uma chance para matá-lo no futuro. O prota coça a cabeça e diz que não vai doer se contar, e diz que seu mestre era o líder da associação de alquimistas do país, Shu Han. E o mago apenas ri, como ele pensou era Shu Han. Tirando o próprio Zhu Han e Zhang Guifeng, não havia outros refinadores apresentáveis nesse país. No entanto, o talento do nosso prota era centenas de vezes maior que o deles. Aprender com ele estava apenas o atrasando. Então, ele encara o prota o fazendo exclamar assustado. E diz que era um refinador de 4º nível do Império da Chama do Crepúsculo. E estava disposto a se tornar seu mestre se ele aceitar, assustando os dois figurantes ao fundo. O velhote pensa que ele estava querendo pegar alguém como discípulo sem saber o seu passado ou histórico. E o Buda disse que aí estava, de novo, o amor por talentos dele aparecendo e tomando conta dele. E o do moicano apenas exclama assustado. A Argel diz que a sorte do pirralho era muito boa para ser verdade. E nosso prota mesmo, fazendo a cara de pôquer, por dentro estava muito irritado. Um mero refinador lixo de 4º nível quer que ele seja discípulo dele. Nessa hora, o velho interrompe todos e diz que devem conversar sobre discípulos depois. Ele precisa se concentrar em decifrar a formação, fazendo o mago bufar. Ele diz para nosso protagonista ir para o lado e pensar sobre isso. O mesmo acredita que o jovem sabe o tamanho da diferença que um nível tem entre os refinadores. Ele volta a decifrar a matriz enquanto o prota pensa que a sua técnica pode parecer simples e desajeitada, mas ele já captou as principais informações da formação. É lento, mas o progresso ainda era visível. E diz que porque essa formação já estava bem quebrada e deteriorada, o tesouro conseguiu mostrar um sinal de si mesmo, criando aquele fenômeno no céu. Nessa hora o protagonista percebe que o velhote conseguiu abrir a formação, fazendo o carequinha exclamar. Então o mesmo grita liberando a formação, fazendo a chama de uma fênix surgir, que grita e sobe aos céus feito louca. O velho careca pensa que essa era a verdadeira fênix da alma, e o mago estava incrédulo, isso só poderia ser uma brincadeira. Era realmente uma alma de fênix viva? O prota percebe que isso era apenas um resquício da consciência da fênix. Ela iria se dissipar depois de um tempo e revelará o verdadeiro tesouro. E após subir aos céus, a chama da fênix desce com tudo, fazendo o velhote exclamar, quando percebe a pressão que ela exerce enquanto desce. Todos ficam de joelhos e até mesmo o protagonista se assusta, nem mesmo esses reis marciais poderiam suportar tal pressão que a fênix estava emitindo. Como único de pé, ele cobre seus ouvidos e encara a alma da fênix. E nessa hora exclama assustado e todos são teleportados para dentro do resquício da consciência da fênix. O mago percebe que estavam dentro dos resquícios da memória da sua consciência. O prota percebe que esses resquícios da consciência da fênix estavam muito além do que alcançou em sua vida passada, mesmo como um refinador de 9º nível. Ele pensa que deve ter um motivo por trás dela os trazerem para sua consciência. O figurante não se aguentava mais.
ela realmente pôde exibir seu reino da consciência para todos. Que tipo de existência seria esses seres místicos antigos? E o Prota percebe algo mais importante. O Ki-Yuan ali era 10 vezes mais denso que o normal. E eles com certeza estavam nos tempos antigos de Tianhu. O velhote careca pergunta se eles realmente voltaram aos tempos antigos. E o figurante mago diz que esse era o reino da consciência da Fênix. São apenas pedaços restantes de sua memória do tempo antigo. Eles não voltaram realmente no tempo. E o velho, sem entender muito, pergunta já que era assim, eles deveriam se apressar e sair desse local. Fazendo o cara ficar incrédulo. Sair? Se ele não tiver errado, o tesouro também estava escondido nesse reino da consciência. Eles não deveriam estar com tanta pressa para sair depois de tanto esforço que tiveram para entrar. E realmente, todos exclamam percebendo a ironia do que o velho careca disse. O de Moicano careca pergunta o que nosso protagonista estava olhando tão fixamente. E o Prota nem liga para sua pergunta, pois estava incrédulo. Esse era realmente uma verdadeira alma antiga. Ele estava encarando uma fênix verdadeira. A Ergel e o carequinha de Moicano ficam incrédulos também. O de Moicano percebe que isso era realmente verdadeiro, então a alma existia de verdade. E o mago percebe que o tesouro deve ser as chamas da fênix verdadeira. O Prota pensa que essas chamas são inimaginavelmente poderosas, devem ser as verdadeiras chamas de essências. As lendas dizem que a verdadeira almas antigas são existências do 10º reino divino. Essa fênix de fogo deve estar cheio da energia da própria fênix que uma vez já viveu. O poder que vem dela era poderoso e de fato era do 10º reino supremo, o suficiente para fazer todos ali se afogarem em admiração. Nessa hora, o mago avisa assustado que parece que o fogo da fênix estava descendo lentamente. E o velho manda todos se afastarem, pois pegariam essas chamas primeiro. Só que nessa hora, o mago fala para todos que eles têm tempo até que as chamas cheguem. Eles devem falar sobre como vão distribuir o tesouro entre todos. E todos olham para o velho careca nessa hora que exclamam, pois ele tinha o maior cultivo entre todos. Ele pode até ser o tio marcial deles, mas com o tesouro lendário em jogo, até ele vai ficar ganancioso. O velho ri despreocupado e diz para todos não se preocupar, pois dividirá com todos. Os tesouros vistos são tesouros compartilhados, todos eles terão sua parte. O mago ri da idiotice desse velho. Nesse reino da consciência, o forte poder da alma poderia aliviar a falta de cultivo. Se uma briga acontecer, ele seria o mais forte de todos. E o Buda diz que ainda não sabe quanto das chamas podem conseguir e nem se podem dividir, e pergunta como ele planeja lidar com isso caso aconteça. O velho diz que seria assim: se haver uma maneira de dividir, todos ficariam com uma parte e ele ficaria com duas, e pergunta se todos concordam. Só que o mago bufa e diz que o velho era muito ganancioso, foi ele que passou tanto esforço e tempo para decifrar a formação. O velhote na época só ficou cuspindo ordens e enchendo o saco e agora quer duas partes. O careca pergunta se ele não estava feliz com essa decisão. Se ele não tivesse feito nada, ele tem certeza que eles nem teriam coragem de fazer tais movimentos imprudentes dentro do país Tianshui. Ele teria sido destruído por eles há muito tempo. Além disso, foi ele que descobriu o tesouro nos arquivos do palácio, e então ele não vê problemas em pegar duas partes. O mago diz que não se importa dele pegar duas partes, mas ele também vai querer duas partes. O Buda e o de Moicano exclamam com raiva junto com a Ergel sobre essa decisão. Eles não ficaram nada felizes com isso. Eles até aceitariam o careca mais velho pegar por ser o mais forte, mas ele? Só que nessa hora o mago fala, então o quê? E o Buda diz que se ele estava tão confiante, ele deveria vencer os dois e assim ele aceitará essa decisão. O mago todo debochado fala, tudo bem então, vocês dois podem vir me enfrentar de uma vez. Fazendo o Buda exclamar e perguntar se ele tinha certeza. Então começa a rir feito um louco perguntando se o mago tinha ficado idiota. Um lorde marcial contra dois reis marciais? O que ele estava pensando? Só que nessa hora, o mago simplesmente balança o dedo e fala, vamos parar de conversa fiada? Então eu começo, e com um simples movimento dos seus dedos, um raio de energia cai assustando todos. Esse era um ataque de nível rei marcial. O carequinha e o Buda desviam para não serem mortos. O velhote fica incrédulo, o corpo dele nunca mostrou essa variação de poder, como isso era possível, só que o mago já estava rindo feito um psicopata. Nessa hora, várias flores começam a brotar. Ele diz que não era para ninguém se esquecer que esse não era o mundo real, mas sim o reino da consciência da Fênix. Aqui, tudo é criado a partir de sua própria consciência, assustando os dois que queriam enfrentar.
Ele então faz uma cara de psicopata e diz que aquele com o poder de mente mais forte pode controlar esse lugar como desejar. O que significa que nesse lugar ele era o mais forte. E começa a rir feito um louco mais uma vez. O Prota assistia tudo isso calado ao longe, vendo a demonstração de poder do figurante inútil. Só que nessa hora ele grita dando aviso, que era para parar com essa patifaria agora mesmo. Esse era um reino da consciência que existia há dezenas de milhares de anos. E estava bem mais fraco do que costumava ser. Se eles fossem descuidados ali, o reino poderia colapsar e se isso acontecer, todos morreriam inevitavelmente. O mago fica sem palavras com essa observação, então dissipa o poder e pergunta para os figurantes se agora ele realmente estava qualificado para pegar duas partes, fazendo os caras exclamar. Julgando pelo poder que ele demonstrou, eles não podem o enfrentar. E além disso, eles provavelmente também precisarão de seu poder para sair desse lugar. O mago olha para nosso Prota e diz que ele não era nada mal. Com certeza não era um refinador de segundo grau comum e pergunta quem era o verdadeiro mestre. Não dava para acreditar que Shu Han poderia alcançar tais conquistas com um discípulo. E o Prota debocha dele. Tava fazendo pergunta demais. O que? Tava querendo dar uma parte do tesouro para ele também? E o velho careca simplesmente bufa com essa piada e diz que se ele quer uma parte tudo bem, mas vai ter que trocar por sua vida. Só que o Prota nem dá ideia pro velho e começa a rir, pois a chama da Fênix tinha chegado, assustando todos que viam seu resplendor em frente a eles. Que imagem foda, família! Nessa hora, o Prota nem liga para todos assustados e começam a caminhar para a frente da chama verdadeira, fazendo a Ergel exclamar e perguntar gritando o que o pirralho estava fazendo. Nessa hora, o Prota mostra suas verdadeiras cores e diz: o que eu tô fazendo é óbvio, estou indo coletar o fogo verdadeiro, fazendo o Era e o velhote exclamar. O velho simplesmente começa a canalizar energia e diz: indo coletar o fogo verdadeiro? Como eu pensei, você é louco e está cortejando sua própria morte. E lança o ataque no Prota, que simplesmente balança o dedo e desvia o ataque dele, fazendo o velho exclamar assustado. E com um simples aceno de dedo, ele devolve todo o poder do ataque pro velho careca, fazendo ele gritar de dor e todo mundo exclamar assustado. O mago já nem acreditava no que via e grita como um refinador de segundo grau podia utilizar o poder do reino da consciência assim. O Prota todo debochado como sempre fala: nós dois não somos refinadores? Se você pode, o que faz pensar que eu também não poderia? Nessa hora o refinador percebe qual era a intenção do nosso Prota e diz que era um refinador de 4 grau. Como ele, um mero refinador de segundo grau, achava que podia se equiparar com ele? Como o garoto tinha mostrado suas asinhas muito cedo, agora ele vai morrer. O velhote manda uma chuva de raios em cima dele e ordena que elas o explodam. Só que nessa hora ele olha assustado, pois o Prota tava debochando dele falando: eu estou bem aqui, quem te deu permissão para enfurecer uma tempestade de raios? E dispersa a chuva instantaneamente, fazendo o cara sofrer um revés e cuspir muito sangue. E pergunta, tremendo, como isso era possível, quem diabos era nosso protagonista, como o poder da alma dele era muito mais forte que a dele. O Prota, como sempre, mano, o rei do deboche, fala que esse lugar foi formado pela consciência da verdadeira Fênix, mas ele ainda pode usar sua técnica da evolução divina como quiser. Ele estava transbordando de poder, fazia muito tempo que ele não se sentia assim. Nessa hora, o mago percebe que tinha alguma coisa errada e pede para seus colegas o ajudarem a atacar o protagonista de uma vez. Havia algo muito estranho com esse garoto. O velhote aparece assustado, gritando para todos que devem usar seus poderes mais fortes. E nessa hora, eles começam. O velhote usa sua técnica Trovão Verde Divino Profundo, o Buda usa a Adaga Santa de Chamas de Jade. O de Moicano usa Geada Extrema de Ki Verdadeiro, e a Ergel usa Garras da Tempestade Oculta. Seus ataques se unem em um, e convergem em direção ao Prota como um ataque definitivo. Encarando esse ataque definitivo de frente, o Prota não se desespera e simplesmente ri. Ele fala que fazia muito tempo que não via seu velho amigo, e nessa hora, uma espada dourada aparece. Arma transcendente Xuan, espada empalhadora de constelações. Ele diz que, mesmo que seja apenas por causa do reino da consciência, poder ver ela de novo o trazia várias lembranças. Ele então diz seu nome e usa a técnica Desprezo Mundano, cortando esse ataque definitivo ao meio. Esse ataque forma um dragão que converge para cima de todos, os assustando, pois seus ataques foram completamente destruídos.
Eles simplesmente gritam em desespero, pois o ataque do Prota varre eles sem deixar nem poeira para trás. Após isso, nosso Prota fica muito exausto. Só que ao mesmo tempo fica preocupado e corre desesperado para o fogo da Fênix, pois seu ataque deixou o reino prestes a colapsar. Ao chegar em frente e encarar a Fênix, ele se pergunta em pensamentos se consegue subjugar esse fogo verdadeiro. E assim que ele encosta no fogo verdadeiro, ele exclama assustado, pois esse poder começa a subir pelo seu braço e logo está em todo o seu corpo, o queimando vivo. Vixe família, deu ruim. Pela primeira vez na história, estamos vendo um tesouro consumir nosso protagonista em vez de ser o contrário. Mas eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Se curtiu, deixa seu like e se inscreve no canal para não perder a próxima parte e ative as notificações para ser o primeiro a ficar sabendo quando eu postar. Comenta aí o que você tá achando, eu vou ficando por aqui, espero ver vocês em breve e até lá, fiquem bem, falou, falou e falou! Não se esqueça que o grupo de membros está aberto por R$5, assim você apoia esse canal a continuar todo vapor com vídeo sempre, eu fui!